Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que Ele abençoe com tudo o que Ele tem e o que você tem de direito, de privilégio, através da sua fé, firmada, alicerçada na rocha que é Jesus. Jesus é a nossa rocha. É a pedra fundamental da nossa construção espiritual, do nosso edifício espiritual. E quando nós estamos alicerçados nele, não uma fé vulgar, uma fé sentimental, uma fé emocional, uma fé provocada pelas emoções ou sentimentos. Não, mas uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé fundamentada na palavra, no verbo vivo, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que é Jesus. Deus se fez carne através da sua palavra, se fez gente, ser humano, para vir a esse mundo e nos salvar. Quem nele crê não é confundido, não será confundido, será separado dos que não creem de verdade, de fato e de verdade. Eu tenho falado sobre a fé sentimental, a fé emocional, a fé que sente, sabe aquela fé que a pessoa diz, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Quando uma pessoa faz isso ou fala assim, é porque a fé dessa criatura está alicerçada no sentimento. Mas quando a pessoa diz assim, eu creio, não porque eu esteja vendo ou sentindo, mas porque eu acredito, eu tenho certeza de que a palavra de Deus não voltará vazia. A palavra de Deus é firme, ele não pode enganar, iludir, mentir. A palavra de Deus exprime o caráter de Deus. Portanto, a palavra de Deus é perfeita. Quando a pessoa diz, eu creio de acordo com o que está escrito, prometido, de acordo com o que Deus falou, da mesma forma como Jesus disse para o diabo, está escrito, Satanás, nem só de pão o homem viverá. Ele estava morrendo de fome e poderia ter transformado as pedras em pães e até em pudim. Mas ele disse, não, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Em outras palavras, Satanás, eu não vou dar ouvidos à sua voz, mas aquilo que está escrito, determinado. Eu posso, e você sabe que eu posso transformar estas pedras em pães. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Mas eu não vou fazê-lo para não aceitar a sua sugestão. Eu não quero nada de você. Você não tem nada para me dar, seu sujo. Portanto, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa vive com uma fé sentimental, uma fé que está fundamentada nos sentimentos, é a fé emotiva, ela dá sempre atenção à voz do diabo, à voz da tentação. Ela sempre cai em tentação, porque o diabo sabe que a fé emotiva é apenas uma fraqueza humana. Ele sabe que a pessoa que usa esse tipo de fé é fraca, é débil. Com um sopro, apenas um sopro, ela cai. Então,
ele usa esse argumento ou usa a palavra para que a pessoa venha cair na tentação e se deixar levar por aquela sugestão de facilidade, porque o diabo apresenta facilidade. O diabo apresenta facilidade. Quando você vê uma coisa muito fácil, minha amiga, meu amigo, desconfie, porque aquilo ali deve ter alguma coisa por trás. Porque as coisas de Deus são difíceis. O caminho de Deus é apertado, a porta é estreita. E não são todos que passam por ele. Quando alguém se dispõe a seguir Jesus, tem que ter consciência de que o caminho é difícil, árduo, pedregoso, não é fácil. E Deus permite isso para provar o nosso querer, para provar o nosso eu, para que ninguém venha se apresentar diante dele como intruso. Sabe, você que me ouve nesse momento, e você tem tido experiências similares com respeito ao querer, quando você é pego de repente, ou pega de repente por uma declaração de amor: eu te amo, eu quero me casar com você, eu quero assumir você na minha vida, eu quero viver o resto dos meus dias com você. Quando uma pessoa empenha a sua palavra para um relacionamento permanente, então a outra pessoa que também tem o mesmo desejo, ela dá o troco dizendo: eu também quero assumir você, eu também quero viver o resto dos meus dias para você e em função de você. E depois que casam, se por acaso ele ou ela enjoa daquele relacionamento, daquele casamento ou daquele amor, é porque os juramentos feitos no altar eram todos fingimentos. Então Deus não vai ser pego de surpresa por fingimentos quando chegarem a Ele. Ele permite as pedras, os pedregulhos, as dificuldades para que aquele que consegue ultrapassar todas as barreiras, então realmente é aprovado. Porque aí Deus sabe: não, esse é meu de fato e de verdade, ele é sincero, ele é honesto, o que ele prometeu ele está cumprindo, ele honra a palavra que empenha. Portanto, eu também vou cumprir a minha promessa na vida dele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé, o relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento que nós temos uns com os outros, especialmente no que diz respeito ao casamento, especialmente porque no casamento o homem representa Jesus e a mulher representa a igreja. Essa é a realidade. Então, se por acaso um dos dois finge amar, é o mesmo que acontece com relação a Deus. A pessoa às vezes se diz: eu creio, eu tenho fé, eu tenho certeza, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Olha, pode ter certeza que aquilo ali é fogo de palha. É fogo de palha. Aquilo ali é só para inglês ver. Porque na hora do vamos ver é que a pessoa vai ser... Eu lembro que nos meus dias difíceis, sob a perseguição, sob a injustiça, sob a difamação, debaixo do fogo cruzado de acusações falsas, mentirosas, debaixo de acusações injustas, debaixo de perseguições, todo mundo queria o meu mal, todo mundo queria a minha morte. Alguém disse assim: dessa vez o Bispo Macedo vai desabar, vai cair mesmo. A Igreja Universal vai acabar. Não tem mais jeito para a igreja.
E olha aí a igreja crescendo, multiplicando, desenvolvendo em todo o mundo. Por quê? Porque havia um fundamento, uma base, uma estrutura. As chuvas, as tempestades, as enchentes, os rios não conseguiram sequer mexer com a nossa estrutura. Nós mantivemos a fé. Essa é a fé racional, inteligente. A fé que pensa, a fé que cobra, que pesa, que avalia. A fé que Deus aprova e se agrada. A fé inteligente, porque Deus é sabedoria, Deus é inteligência. E Ele não aceita o culto com uma fé emotiva, uma fé cantarolando, né? A pessoa fica cantando, e chorando, e derramando lágrimas, quando na realidade aquilo tudo é fantasia. O que tem de carpideiras nesse mundo não é brincadeira. Carpideira é aquela pessoa que é paga para chorar nos velórios. Então tem muitas carpideiras dentro das igrejas. Pessoas que choram à toa, choram por qualquer coisa, mas choram porque elas são muito emotivas. E são muito emotivas porque tem um espírito enganador dentro delas, tem um espírito imundo que as faz chorar e faz elas pensarem o seguinte: olha, eu estou tendo experiência com Deus, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente tem uma experiência com Deus, então nós temos equilíbrio, nós temos o pé no chão, nós somos bem centrados, não nos deixamos levar pelas aparências, pelas circunstâncias, pelos momentos glamurosos, não. Nós não nos deixamos levar pelos paparicos, nós não nos deixamos levar pelos louvores das pessoas, as palavras de elogios, nada disso nos infecta, porque estamos alicerçados no autor da vida, na palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, mas como que isso acontece? Quando uma pessoa vive na fé emotiva, chega um dia que ela enjoa de tudo, e por isso ela larga tudo. Quando você vê pastor, bispo, esposa de pastor, obreira, obreiro, pessoas que estavam na fé, talvez você mesmo que está me ouvindo nesse momento, você talvez esteja cansada da fé. Poxa, eu dei a minha vida para Jesus, poxa, minha vida não é boa, minha vida não tem qualidade. Você começa a lamentar e tal, como se você fizesse um grande favor para o Senhor, dando a sua vida. É você que precisa dele, ele não precisa de você. Você sabia disso? Deus sem você é Deus, continua sendo Deus. Essa é a realidade. E você sem Deus não é nada. Nada. Você é um defunto ambulante, nada mais do que isso. Você sem Deus, nós sem Deus, somos um zumbi neste mundo, um morto-vivo. Essa é a realidade. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus e chega ao ponto de a gente ficar enjoado da fé, enjoado de ir na igreja, enjoado das coisas da fé, enjoado de ler a Bíblia, enjoado de orar, enjoado disso, enjoado daquilo, é a mesma coisa que o rapaz que se apaixona pela moça e depois que chupa a manga até o caroço, joga fora, porque não enjoou, não tem mais nada. Joga fora como um lenço de papel. Minha amiga, meu amigo, quando o amor é verdadeiro, ele não enjoa, muito pelo contrário. Ele fica mais experiente, ele fica mais gostoso, mais firme. É assim que é o verdadeiro amor. Por exemplo, nós fizemos 43 anos de casados. Esther e eu vivemos
os dias melhores hoje do que vivíamos quando nos casamos. Porque quando nos casamos, que éramos jovens, tínhamos a força total, energia total, beleza e tal. Naqueles dias, como nós éramos inexperientes, como estávamos iniciando uma carreira juntos, como éramos apenas iniciantes, nós tivemos momentos difíceis, nós tivemos problemas, não tenha dúvida disso. Eram momentos maravilhosos que nós tínhamos, mas havia momentos que a gente tinha que colocar as coisas em pratos limpos para não deixar cair a peteca. Hoje não. Hoje não existe mais isso. Hoje nós estamos já careca de conhecer um ao outro, já temos experiência, então o nosso amor ainda é mais puro do que foi naquela altura. Naquela altura, nós éramos apaixonados. Éramos apaixonados. O nosso amor estava mais na base da emoção do que da razão. Hoje, o nosso amor está mais na base da razão do que da emoção. Por quê? Porque conhecemos um ao outro e verificamos e conferimos que as coisas cada vez ficam melhores, porque a gente vê a dependência cada vez maior um do outro. Às vezes estou com uma coceira nas costas, tá difícil aqui, eu não tenho, onde que eu vou me coçar? Esté, por favor, dá uma coçadinha aqui. Aí ela vem, acerta na mosca, vai lá naquele lugarzinho que está coçando, e dá aquele alívio. Quer dizer, ela já conhece, já sabe como é o mapa das minhas costas. Mas quando nos casamos não era assim. E tinha que procurar, ver, tal, vasculhar. Não é aí, não é aqui, não, mais para cima, não, mais para baixo. Não, agora não. Agora ela vai na mosca. Porque já conhece. Conhece o mapa da mina. Então, minha amiga, meu amigo, assim também é a fé. A fé não enjoa. A fé só enjoa quando ela foi fundamentada na emoção, no sentimento. A fé, quando é feita na emoção, chega um momento que a pessoa enjoa mesmo. A pessoa joga tudo para o alto, joga a toalha. É ou não é? Por quê? Porque foi feita em cima de emoção. Então é por isso que você vê aí um monte de gente que se diz cristã, gente que se diz que crê em Jesus, vivendo abaixo do fundo do poço. Gente vivendo com a vida toda em desordem, toda em desordem. A vida dessa gente é toda desordenada, complicada. E quem casar com essa gente, vai carregar um peso desgraçado para dentro de casa. Por quê? Porque é gente que está vivendo até então na base da emoção. Então, eu queria que você tivesse essa consciência. O amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos dá o amor, quem nos doa o amor verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo nos doa o amor verdadeiro, ele permanece, enfrenta barreiras, dificuldades, enfrenta as tribulações, as tempestades, mas se mantém firme, por quê? Porque o que ali está foi gerado de Deus, de Deus. E é isso que o Espírito Santo nos concede. Quando nós promovemos essa campanha do jejum de Daniel para as pessoas receberem o Espírito Santo, é justamente para isso. Para que elas, uma vez recebendo o Espírito de Deus, elas não venham ser enganadas, iludidas pelas suas emoções, pelo seu coração corrupto, enganador. Não, mas ela tenha consciência do que está fazendo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você ouve falar assim, fulano
matou Cicrana justamente porque ela abandonou o lar, não quis mais ele, então ele foi atrás e matou. Esse tipo de amor é fantasioso, é um amor fingido, é um amor sentimento. Porque quem ama, minha amiga, meu amigo, quem ama, ama, e não importa se é correspondido ou não, ele simplesmente ama. É assim que o amor de Deus. O amor de Deus é assim, ele me ama, ele ama você. Você que está me ouvindo aí, que está coberto de pecados, que vive na imundície, que vive na sujeira e tal. Deus o ama, independentemente do que você é, do que você fez, do que você vai ser, se você vai crer ou não vai crer nele. Ele o ama. Não tem jeito, ele ama. Agora, é claro, para que você possa ser beneficiado ou beneficiado desse amor, você tem que corresponder. Se você não corresponder, então já era. Mas ele continua te amando, independentemente do que você lhe devolve. Agora, o amor do mundo é justamente o contrário. A pessoa é egoísta, a pessoa pensa em si própria, por isso que ela é ciumenta, por isso que ela é aquela criatura que não aceita perder, ela não aceita perder aquela pessoa que ela diz que ama. Porque o seu amor está fundamentado no sentimento do coração. Assim também tem sido a fé emotiva. As pessoas têm tido fé em Deus na base do sentimento, e não na base da crença na palavra dele, crédito na palavra dele. Portanto, minha amiga, meu amigo, só o Espírito de Deus para dar esse discernimento. Eu estou falando com você, eu estou procurando ensinar, estou procurando dar dica para você, e eu tenho autoridade para fazer isso. Eu tenho autoridade. A minha autoridade não veio de uma faculdade. A minha autoridade não veio de uma vida de 51 anos com Deus. Não, a minha autoridade veio do alto. Eu vivo aquilo que prego, eu vivo aquilo que anuncio. Se eu falo de casamento, aliás, não somente eu, mas os meus colegas, pastores, demais pastores, bispos, eles vivem aquilo que pregam. E o dia que eles não viverem o que pregam, eles são automaticamente desligados da Igreja Universal. Nós assumimos aquilo que nós ensinamos e pregamos. Então, por isso eu tenho autoridade para falar sobre amor, porque eu vivo um amor com a minha esposa. Eu vivo uma fé com Deus. E falo isso porque são 51 anos de lutas, tribulações, dificuldades, mas de vitórias também. Minha amiga e meu amigo ouvinte, você que me ouve, coloque a sua cabeça para pensar. Se a sua fé é emotiva, você cedo vai enjoar. É igual o seu amor. Se o seu amor pela sua mulher, pelo seu marido é emotivo, é aquele amor sensitivo, você sente, então você pode ter certeza que você vai enjoar também. Agora, se é um amor inteligente, racional, você pensou, avaliou, então esse amor é para durar para todo sempre. Assim como também quando a fé está alicerçada na palavra, então você pode ter certeza que essa fé vai até o final, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ouvir agora alguns testemunhos sobre o batismo com o Espírito Santo. Você sabe que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo não batiza ninguém. Quem batiza a pessoa com o Espírito Santo é Jesus. É o Filho
que nos dá o Espírito dele, o Espírito Santo. Portanto, quem quer o Espírito Santo busca Jesus. Sem Jesus não tem Espírito Santo nunca, jamais, em tempo algum. Então, se você quer receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, você tem que buscar Jesus. Então, durante 21 dias estaremos buscando as coisas do Senhor Jesus, buscando os pensamentos, meditando, lendo a palavra, orando, enfim, nos envolvendo 24 horas por dia com as coisas de Deus. Vamos então ouvir alguns testemunhos de pessoas que foram contempladas com o batismo no Espírito Santo. Tinha depressão, casamento destruído, uma vida conturbada, sem solução, sem resultado, miséria, tudo que pode ser errado estava na minha vida. E era um conflito dentro de mim, porque eu queria mudança, mas eu não sabia como, nem o que fazer. Buscava em deuses, em santos, mas não tinha resultado. Essa depressão foi fato o meu esposo ter se envolvido com a minha irmã. A minha irmã virou amante do meu marido, então eu entrei em depressão. E era uma depressão que eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de tomar banho, não cuidava dos meus filhos, não cuidava da minha casa. Eu fiquei mais de uma semana sem comer e sem beber água, trancada dentro do quarto, só chorando. E é uma coisa horrível, porque a gente não tem força, não consegue. Por mais que lute, que luta com as forças do braço, mas não consegue. Não tem paz, porque vive o dia e a noite acordada. Não tinha como dormir, porque não tinha sono. Numa dessas noites, sem dormir, assistindo televisão, trocando de canal, parei na programação e vi que ali tinha testemunhos, pessoas que diziam ter depressão, que tinham depressão, que sofriam, que casamento destruído. Eu me vi numa dessas pessoas, mas aonde? Onde buscar essa solução? Foi onde eu conheci e fui participando, fazendo as correntes de libertação principalmente, se entregando, buscando para poder o que acontecia com aquelas pessoas para acontecer comigo. É luta, tem que buscar, mas buscar de verdade, não é o buscar da boca para fora, eu quero. Tem que realmente desejar. Até que chegou a campanha, o jejum de Daniel. Foi aonde eu comecei a buscar, a fazer o que era mandado. Porque a gente tem que ter o quê? Uma obediência. E ali veio a palavra. Televisão, celular, computador, todas essas coisas. E eu fiz tudo que o bispo falava. Você tem que renunciar, renunciei, tudo. Tudo que foi falado para renunciar, eu renunciei. Eu buscava Deus de madrugada. E foi o propósito, os 21 dias inteirinhos. Foi no último dia que eu consegui o que eu tanto buscava. Mas no último dia, dia 21 de abril de 2010, foi que eu consegui o encontro, o batismo com o Espírito Santo. E tudo muda. A gente é outra pessoa. Nasce de novo. Não tem como explicar assim o que aconteceu, porque é algo tão sobrenatural. Porque ali a gente quer gritar, a gente quer sorrir, a gente quer cantar, quer abraçar todo mundo. Tudo que a senhora olha assim tem alegria, tem paz, tem felicidade dentro da gente. Parece que é algo maior que está dentro da gente, que quer explodir, quer sair para fora. E foi tudo isso que eu senti. Quero viver, antes eu queria morrer, eu já quero viver. Não, é coisa que, sabe, assim, só a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo para saber o que a gente está sentindo e o que a gente está falando. Hoje eu tenho paz, sou feliz, sou alegre, não tem assim tristeza, não tem dia triste, não tem, nada me faz chorar a não ser a presença de Deus. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Foi muito forte, maravilhoso. Uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito triste e me sentia muito sozinha. Então, para eu procurar uma diferença, eu casei. E casei muito novo.
A gente achando que isso ia dar certo, mas não deu. Então havia muita briga no casamento, ela me maltratava ela. Ela também se sentia sozinha. A tristeza dentro de mim, eu achei que ia preencher com o casamento, mas não se preencheu. Fiquei muito triste, chorava demais, não dormia à noite, tinha depressão. Então isso daí eu guardava para mim. Muita gente não sabia porque eu achei que era uma coisa só minha, ninguém precisava saber. Até que um dia eu, com a minha incredulidade, eu achava que não tinha jeito. Eu tinha que viver com aquilo ali e viver daquele jeito. A minha esposa conheceu a Universal. Aí chegando na Universal, ela me convidou várias vezes para ir na Universal e eu não queria, não gostava nem de falar. Até que um dia, um domingo, ela me convidou e eu fui. Aí eu cheguei na igreja, estava tendo a campanha de jejum de Daniel. A primeira eu não fiz. Não fiz porque eu não queria fazer, não queria renunciar às coisas do mundo. Então, aí passou um tempo, eu comecei a entender mais. Chegou o segundo jejum de Daniel. Eu falei, não, nessa eu vou entrar, porque eu quero descobrir da onde a pessoa tem aquela alegria, aquela paz. Minha mulher falava do Espírito Santo, mas eu não conhecia, não sabia o que era o Espírito Santo. Aí eu fiz o jejum de Daniel e resolvi renunciar a todas as coisas circulares do mundo. Redes sociais, televisão, tudo que notícias circulares que me atrapalhavam até o encontro com Deus. Para tentar ficar mais focado na presença de Deus, na palavra de Deus. Aí, numa reunião de domingo de manhã, eu fui buscar o Espírito Santo. Fui concreto, que eu queria receber, não sairia de lá diferente. Então, no meio da busca, eu comecei a sentir uma alegria imensa, buscando, adorando a Deus, veio aquela alegria, aquela diferença dentro de mim, que eu já estava sentindo que eu não era mais a mesma pessoa. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi uma paz interior dentro de mim. E todos os sofrimentos que eu tinha, não tenho mais. Sofri, eu fui livre de todo o mal, de toda a opressão, de todas as coisas ruins que tinham dentro de mim, então saiu, eu senti aquela paz, aquela alegria. Talvez até queria passar para os outros, mostrar para as pessoas o que eu sinto, mas é uma coisa que você tem que buscar, é única, só você correndo atrás para ter isso daí. Hoje eu entendo o que é o jejum e o Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa transformada, alegre, diferente e renovada. Quer dizer, você ouve a palavra de Deus e os testemunhos vivos do que Deus tem feito, do cumprimento da palavra, da mesma palavra. Se você não se convencer, minha amiga, bem, não é porque você não é chamado, nem é o escolhido. Porque quando a pessoa é chamada e escolhida, ela não abre mão da sua escolha, ela mergulha 100% nessa fé. Nós estaremos de volta amanhã neste horário e nesta emissora, sempre nesta mesma fé, no desejo de fazer de você morada do Espírito Santo. Até amanhã, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.